Hoje, o Melhor e Mais Justo fala sobre os desafios para promover a reforma política a partir das questões do poder legislativo. Nessa conversa estão aqui comigo Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Tiago Duarte, coordenador do Comitê Estadual de São Paulo do Plebiscito Constituinte. O sentido da democracia é também criar, não é só isso, mas é também criar, pela via política, condições para que os direitos civis e políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, assim como as equivalentes responsabilidades, sejam referências para toda a sociedade e para que se desenvolvam estruturas e relações capazes de incluir a todos. O Congresso Nacional, que irá legislar agora, a partir de 2015, é considerado por especialistas o mais conservador desde a redemocratização do país. A gente falou disso já no segundo bloco, começou falando disso, na verdade. Eu queria retomar a discussão que fazíamos no segundo bloco e ouvir o Wagner a respeito, porque, de novo, né, a gente está falando de como compor essas casas legislativas e até onde essas casas legislativas, dependendo da configuração política e da conjuntura política, elas perdem função, eventualmente até se anulam ao olhar da opinião pública e da população, como é o caso das assembleias legislativas. Como é que você vê isso, Wagner? A gente falou aqui no começo do regime presidencialista brasileiro, né? Se referiu não só ao presidente, mas aos governadores e prefeitos. Eu acho que no caso de governadores de muitos estados brasileiros, você tem um hiperpresidencialismo, né? O legislativo praticamente não existe, né? O legislativo é um mero carimbador de projetos de lei que são de iniciativa do governador, né? Das secretarias estaduais, etc. E, por outro lado, você tem o legislativo estadual como uma espécie de vereança estadual, porque ex-prefeitos se tornam deputados estaduais e estão quase que o tempo todo ali tentando buscar recursos, verbas para obras. Só para não ficar sem mandato, né? Isso, para não ficar sem mandato. Eles buscam recursos para fazer obras nas suas respectivas cidades de origem ou no entorno, na região. E depois saem de novo candidato a prefeito. E aí ele vai fazendo a carreira. Você tem o caso de muitos deputados estaduais e mesmo vereadores, por exemplo, no estado de São Paulo, mas em outros, que teriam voto para ser deputado federal, mas não sai nunca. Porque ele tem ali o mercado cativo dele, né, na vereança local ou na Assembleia Legislativa. Né? Então ele faz a carreira, você vê ali deputados estaduais que têm aí 5, 6, às vezes 8 mandatos como deputados ininterruptos. Né? Então você vê isso, é um hiperpresidencialismo de um lado por parte dos governadores e um papel de vereança estadual por parte dos deputados estaduais. E as assembleias, por exemplo, no caso de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, desses estados de maior população e que estão sofrendo nos últimos anos, nas últimas décadas, mudanças econômicas importantes, eu acho que as assembleias poderiam ser arenas para a discussão de temas estratégicos para esses estados, né? Poderiam abrir aí comissões para a participação da sociedade civil, poderiam ser lugares de um debate muito rico, mas eles não se prestam a isso, não se prestam ao papel de propositura legislativa propriamente dita. Você vê muita Assembleia, Brasil afora, muita Câmara de Vereador que está aí mudando o nome de rua, dando título de cidadão local, etc., para personalidades, né? E não cumpre o seu papel. Acho que de todos os poderes, a gente tem quantos poderes, né? Os 3 poderes a nível federal, estadual e municipal são um total de 8, né? Só não tem judiciário municipal, né? Dos 8 poderes que nós temos na nossa institucionalidade, talvez o legislativo estadual é o mais esvaziado, o mais fraco. A gente não encontra o deputado estadual, muito difícil. O vereador, bem ou mal, sobretudo na pequena e média cidade, você estudou com o cara é o dono da farmácia, ele é o vizinho, você bem ou mal encontra. E o conserto da rua, a iluminação pública, passa por ele, né? O teu cotidiano passa por ele. Isso que né? vocês falaram, a vida cotidiana. O deputado estadual é difícil, né? Muito longe. Eu queria dar até um enfoque nessa discussão da reforma política, né? Que a gente está retomando, mesmo o papel da Assembleia Legislativa e tudo mais. A avaliação nossa, de uma maneira geral, da campanha é que se não houver uma mobilização nacional, né, da sociedade, do brasileiro e da brasileira, em pró, né, de uma mudança do sistema político, ela não vai sair, porque é o que a gente já conversou aqui, interessa a eles a manter esse status quo, né, esse atual regime, seja porque individualmente eles são beneficiados, seja porque o grupo que eles representam lá dentro são beneficiados, né? Então a gente fez agora recentemente o plebiscito popular, né, pela Constituinte exclusiva do sistema político, mais 7,5 milhões de votos, né, que a gente coletou no Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo foram quase 2 milhões de votos, e com essa perspectiva de pressionar. E como é interessante como a mídia, de uma maneira geral,
essa grande mídia silencia, né? Quer dizer, um projeto de lei, a ficha limpa, foi um projeto de lei de iniciativa popular, 1,5 milhão de assinaturas, teve toda a repercussão que teve. Que nem o nosso plebiscito, né, que mais de 7,5 milhões de votos, teve uma repercussão nas mídias alternativas, né? Sim, mas na grande mídia não é de interesse deles. Então, né? é isso, quer dizer, se a gente não se mobilizar de uma certa maneira, né, não canalizar essa indignação também, por parte, muitas vezes que as pessoas têm por parte de políticos e tudo mais, né, a gente acaba ficando uma coisa meio que não canaliza para nada, não tem mudanças estruturais na sociedade. Eu sei que o movimento pela Constituinte Exclusiva, pelo plebiscito para a Constituinte Exclusiva para a reforma do sistema político brasileiro, não fez uma proposição, até para manter uma unidade, uma proposição de pontos sobre qual o conteúdo da reforma do sistema político brasileiro. Eu queria discutir um pouquinho isso com vocês, quer dizer, que elementos vocês acham fundamental, que aspectos a serem reformados no sistema político? Não estou falando apenas no eleitoral, podemos ficar só nele, mas podemos ir um pouquinho mais longe do que apenas o eleitoral. A própria relação interfederativa, né? As formas de financiamento, as relações entre o executivo, o legislativo, o judiciário, o próprio poder judiciário, quer dizer, mexer no sistema político é também mexer nos poderes, né? O que vocês acham que seria fundamental, básico, para a gente tirar um pouco do lugar, conseguir produzir um deslocamento significativo nessa estrutura política, não só carcomida, anacrônica, mas que a gente vê que mantém privilégios, mantém o Estado com essa característica discricionária, patrimonialista, que pode ser tomada, né, por interesses privados. O que vocês acham que é o mais fundamental, Wagner? Eu acho que o mais importante é a transparência e a participação. Acho que o Estado tem que ser desprivatizado, republicizado, se é que ele foi público algum dia, e, digamos assim, ocupado pela sociedade civil, né? Nas suas mais variadas correntes, né? A heterogeneidade da sociedade civil, que é tudo que a gente não tem visto agora. Você tem um governo meio ilhado, um governo de centro-esquerda, que está na gestão de algumas agências decisórias muito estratégicas do Estado brasileiro, mas todo o restante está ocupado por... E está na mira da grande mídia tá um governo acuado, né? Grande poder econômico que quer tentar desestabilizá-lo de todo modo. Nas né? cordas o tempo inteiro, né? Desde 2005, né? 2008, por aí, conseguiu sair um pouco, mas voltou para as cordas e talvez no momento, um momento mais exacerbado em relação a isso. E provavelmente o mandato da presidente Dilma Rousseff, o segundo mandato, vai ser um mandato muito difícil, porque essas correntes monotemáticas da sociedade brasileira vão buscar inviabilizar esse mandato, né? Então, acho que a gente tem que buscar reformas. Eu não saberia aqui me aprofundar em termos técnicos, acho que o Thiago até conhece muito melhor do que eu em termos jurídicos, mas eu acho que busquem a transparência e a participação. O Estado tem que ser mais da sociedade. A sociedade tem que abraçar o Estado de alguma forma. E as pessoas comuns, essas que estão pensando no jogo de futebol, na novela, que estão aí no ponto de ônibus, elas não sentem o Estado como sendo uma coisa... Pelo contrário, o Estado é quase tido como um inimigo. Né? E você sobe um pouco mais na estrutura social, aí vem a classe média que, não, o Estado só me cobra impostos e não me dá nada. Quer dizer, de baixo a cima, o Estado é sempre visto como alguém estranho. Agora, os setores que sabem da importância do Estado, que são elites variadas, aí buscam capturá-lo. Então, a gente está nessa encalacrada, né? Estamos nesse impasse. Eu acho que é preciso, é necessário fazer uma reforma onde a sociedade possa ocupar o Estado, que é o que a gente não tem visto muito. Thiago. A campanha, ela realmente joga o foco, vamos dizer assim, na frente, que é a unidade de todo mundo, que é a constituinte exclusiva do sistema político, né? Convocar, né, fazer manifestações em torno disso. Entretanto, a gente conseguiu chegar a um consenso de 3 pilares do que poderiam ser uma reforma política, que é o que ataca o poder econômico, a subrepresentação e a participação direta na sociedade, né? Então, o poder econômico dentro dessa discussão de proibir a contribuição empresarial para políticos, né? Uhum. A subrepresentação nessa discussão que a gente já fez, né? De mulheres, negros, orientação sexual, enfim, índios, trabalhadores, da gente ter isso mais bem representado no Congresso, que é algo que represente a sociedade de uma maneira real, né? Que haja essa correspondência, né, do que é a sociedade real e do que é o Congresso, para não ficar aquela coisa, até eu estava comentando com o Wagner antes, eu estava assistindo a TV Câmara esses dias agora, né, de quinta-feira, que estava nessa discussão da meta fiscal, impressionante, né, dá até uma agonia, né, ver aquela quantidade de homem de terno e gravata,
enfim, fazendo debates infrutíferos, né? E o terceiro pilar é a discussão da democracia direta, quer dizer, é viabilizar de uma maneira mais fácil plebiscitos e referendos em temas estratégicos para a sociedade, né? Permitir que isso não seja só uma convocação do Congresso Nacional. A gente teve, logo após as manifestações de junho, a presidenta sinalizando pelo plebiscito oficial, né, do constituinte exclusivo do sistema político, só que ela pessoalmente não tinha poder para isso. Então, democratizar, que não seja só um Congresso, que a presidência possa ter, que de repente uma quantidade de pessoas juntas, né, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim, algo a ser pensado, também tenha essa possibilidade de convocar, porque aí é uma maneira de você democratizar mais o acesso à política. Agora, é complicado, né? Sob um certo ponto de vista, aí você falou, a presidenta já apontava lá em 2013 que a posição pessoal dela era em favor de um plebiscito pela reforma política, já naquele momento, né? Mas, no entanto, a sua base, a base de governo no Congresso, sua vice-presidente, PMDB e alguns outros partidos eram visceralmente contra, são visceralmente contra. Sim. E a gente tem um presidencialismo de coalizão, né, cuja governabilidade pede essas composições e, na verdade, você cria um campo político de difícil gestão, né? Isso vale para o governo da presidenta Dilma, mas vale para todos os outros governos pós-governos militares, tá certo? Sim, sim. A presidenta, a proposta que ela fez em junho, interpretando as manifestações de junho, até sobre esse desgaste do legislativo, né? As manifestações de junho em Brasília, elas não foram para o Poder Executivo, elas não foram para o Poder Judiciário, elas foram para o Congresso Nacional. E aqui em São Paulo também, aconteceu de ir para a Assembleia Legislativa, aconteceu de ir para a Câmara Municipal, enfim, então, ela interpretando as manifestações de junho... Aqui também foram à Prefeitura e foram ao Palácio do Governo, né? Aqui teve até uma diversidade maior, mas lá em Brasília não. Então, ela interpretando as manifestações de junho, ela fez aquela proposta que morreu em menos de 24 horas. O que aconteceu é que os movimentos sociais se reuniram e falaram assim, essa proposta ela é central, porque para fazer mais e mais rápido, como a população quer na saúde, na educação, no transporte, na moradia, esse Congresso me impede. Essa estrutura de poder hoje que existe me impede. Foi essa a interpretação que ela fez. Os movimentos sociais deram essa continuidade na campanha, né? Entregaram para ela, entre o primeiro e o segundo turno, os votos, né? Os 7 milhões de votos, fizeram aquela entrega simbólica e ela, no primeiro pronunciamento dela de campanha pós ser eleita, ela colocou como prioridade dela central, e aí depois nas entrevistas, né, que deu segunda e terça-feira, a questão da reforma política e o plebiscito como referência, né, para se fazer esse processo de reforma política de uma maneira democrática. Para a gente diminuir, digamos, essa promiscuidade ou para usar um termo menos forte, né, essas relações complexas, intricadas entre o Legislativo e o Executivo Federal, estamos falando propriamente, mas eu poderia falar do municipal, porque o estadual a gente já viu que é uma situação muito sui generis, a gente não teria que construir na reforma política algum mecanismo de que programático, quer dizer, que você tenha, o executivo tem uma dimensão programática a ser cumprida e que isso não pode virar campo de negociação com o legislativo? O que é programa? Um conjunto de metas? Um programa de governo, quer dizer, se eu estou comprometido, se eu ganhei a eleição com um determinado programa, o Congresso não pode se opor àquele programa, quer dizer, ele tem que aprovar aquilo que está lá. Porque mas provavelmente alguém vai te dizer que você ganhou com 51% ou com 58% dos votos e você não representa a totalidade da sociedade. É complicado, né? O fato é que a gente tem visto os legislativos no Brasil, a nível nacional, não vou falar estadual, que a gente já disse que são muito frágeis, eles como anteparos, muitas vezes, do avanço, e esse avanço não é um avanço rumo ao socialismo, né? A gente quer fazer um capitalismo um pouco mais abrangente, né? As próprias possibilidades propostas de reforma eleitoral são muitas vezes similares a democracias mais avançadas ocidentais, né? Quer dizer, se a gente tivesse a possibilidade de aplicar o mecanismo de plebiscitos e referendos que os Estados Unidos têm hoje, já seria um avanço enorme em relação ao cenário brasileiro. Então você percebe que o Congresso Nacional tem sido um anteparo, né, de todos aqueles setores que não querem essas mudanças. Eu acho que não é este governo ou a sociedade civil organizada que são revolucionários.
O problema é que a direita brasileira é muito reacionária, muito antiquada, né? Semi-feudal. A burguesia brasileira é muito atrasada. Muito Não atrasado. ultrapassou a Casa Grande a senzala ainda. É a Casa Grande a senzala, não ultrapassou, não quer um país de classe média, não quer um país com transparência, com participação, com diversidade, não E quer. se incomoda quando não tem empregada doméstica no mercado, entre aspas, porque nessa coisa de valorização do emprego e da inserção dessas pessoas em outros tipos de emprego. Não, você viu vários relatos aí na grande imprensa, inclusive, de patroas que deram dura, que enquadraram as suas empregadas que não votaram no candidato X, votaram na candidata Y. Né? Aconteceu muito com os médicos isso também em hospitais. Viu? Coronelismo urbano, né? Coronelismo urbano. É um país, é uma burguesia muito atrasada, né? E a classe média que sonha tradicional, né? Não essa nova. Essa nova é outra questão também problemática. Mas a classe média tradicional que sonha em ser rica, né? Não estudou economia, não sabe que é impossível, ela repercute, né? Reproduz esse tipo de valores, né? E tem um problema, eu acho que a gente não vai fazer reforma política alguma se não tiver a rua, porque a gente já sabe que pelas instituições não vai. E o problema é que a rua está um pouco, né, alguns setores que poderiam estar aí somando forças com a sociedade civil organizada já de mais tempo, não vão somar, porque estão ascendendo economicamente, não como cidadãos, mas como consumidores, né? O menino do rolezinho vai fechar com vocês e empunhar a bandeira da reforma política? Eu acho que não vai. Os nossos desafios serão bastante grandes hoje, já são hoje, e serão maiores num futuro próximo. Eu agradeço demais a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é esse lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida pessoal, mas sobretudo a nossa vida coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.